Vamos ouvir o Bispo Erasmo. Ele é um homem de Deus que eu admiro muito sua família. O Bispo Gabriel também, um grande amigo meu, e a Bispa Gabriela, meus filhos são amigos dos filhos dele. Então, para mim é uma honra esse convite muito desafiador, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Amém? Queria te convidar a fechar seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo para fluir, manifestar o teu poder. Meu Deus, nós viemos na tua casa porque te amamos, queremos te adorar com o melhor que nós temos. Que ninguém saia daqui, Deus, igual entrou nessa igreja. Nós viemos aqui porque sabemos que te adorar nos transforma, nos liberta. Ouvir a tua palavra, Deus, é libertador, é transformador. Por isso, prepare cada coração, cada mente, para que possamos ter a nossa mente renovada, para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós estamos caminhando para mais um final de ano, entrando no mês de outubro já, né? Passou da metade, mais 2 meses e meio para encerrar o mês. E quantos enfrentaram grandes turbulências em 2025? Acho que foi um ano, né, de muitas notícias, aquelas notícias que chacoalham as nossas estruturas, seja em qualquer âmbito que for, de desafios profissionais, financeiros, saúde. 2025 foi um ano que a gente ouviu também, lá em Brasília, né? Nós perdemos, estava compartilhando, nós perdemos um amigo meu, de mesmo ano de nascimento, eu tenho 42 anos, ele ia fazer 42 anos em outubro, um triatleta, e uma fatalidade que veio, né? Pai de 2 crianças, aí vem uma outra notícia, não sei quantos conhece o Bispo Santiago, mas passando por uma luta, está vencendo o câncer, glória a Deus, tem tido boas notícias, Deus tem cuidado de detalhes, mas são coisas que vão, né, vão dando uma certa apertada no coração, na alma, desafios que nós temos, e muitas vezes, quando nós permitimos que os nossos olhos comecem a olhar para a crise, olhar para a dor, a gente se faz uma pergunta, né? A minha vida tem sentido? E eu queria trazer o contexto de Jó. Jó, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia faz a menção de Jó, de uma exaltação de quem era Jó. Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do homem reto, íntegro e temente a Deus. Tudo que nós desejamos ser pessoas retas diante de Deus, pessoas íntegras, que temem a Deus. E ele conclui, né? E que se desviava do mal. E no versículo 2, 3, quando Satanás vai conversar com Deus sobre Jó, Deus fala, né? Você tem observado o meu servo, que é fiel, que é íntegro? Ainda faz uma menção honrosa sobre Jó, como se Deus tivesse orgulho de falar de Jó. E esse homem que Deus fala com orgulho, né? Descreve, imagina Deus te descrever assim. É uma maravilha, é ou não é? E Jó foi poupado por isso? Não. Jó passa por é difícil descrever, porque a gente não viveu, acho que nem perto do que Jó passou.
Quando a gente olha para a história de Jó e a gente olha para a nossa própria vida, para os nossos desafios, sofrimentos, você pensa, ainda estou num degrau bem lá embaixo, de provação. E Deus permite que o diabo entre em algumas áreas da vida de Jó, toque em algumas áreas da vida de Jó. Então Jó perde seus filhos, imagina a dor de se perder um filho. Jó perde os seus bens. Jó tem a sua saúde afetada. Imagina a crise de Jó. E Jó é cercado de pessoas, de inclusive sua própria esposa, de chegar para ele e falar assim: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ao invés de você ter um apoio das pessoas que estão do teu lado, você tem pessoas ainda reforçando, te acusando. Os amigos de Jó reforçavam mais ainda a sua crise. E isso é pesado, que você passa por momentos de dor, e nessa crise toda, Jó faz 16 perguntas para Deus. Um homem que era fiel, que era íntegro e que temia a Deus, e que se desviava do mal. Era um homem que no mínimo esperava uma resposta de Deus. Jó faz 16 perguntas para Deus, e eu te pergunto, quantas dessas perguntas foram respondidas por Deus? Nenhuma. Jó faz 38 queixas diante de Deus, e eu te pergunto, quantas respostas Deus traz para Jó? Nenhuma. E existem momentos que o silêncio de Deus, ele é mais ensurdecedor do que o barulho de muitas águas, qualquer outro barulho do universo. Tem momentos que o silêncio de Deus grita na nossa alma, porque a gente quer resposta, a gente quer uma satisfação de Deus. Por que eu estou passando por esse problema? Eu sou um homem reto, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem que temo o Senhor, eu sou um homem que jejua, eu sou um homem que faz o devocional, eu sou um homem que fala a verdade, que é transparente, eu não traio o meu cônjuge, eu me desvio do mal. Nós temos tantos motivos para querer uma resposta de Deus, uma posição de Deus, e Deus em silêncio ficou diante de Jó. Imagina você passando por uma luta, por uma crise, você vai buscar Deus aqui no altar, mas tudo que você recebe de volta é um silêncio. E aí você pode tirar conclusões precipitadas. Deus não existe. Eu vou lutar com a minha própria força. Não é bem assim que funciona. E a gente começa a buscar soluções em outros lugares, por quê? Porque você quer uma resposta, você quer uma direção, sendo que Deus está trabalhando na sua vida neste silêncio. Mas existe um fim para esse silêncio. Existe um fim. Eu gosto muito de esporte. Eu corri uma maratona domingo passado, e o interessante é que você precisa trabalhar muito a sua mentalidade. Que você vai correr uma prova de 3, 4, 5 horas, depende do tanto que você for correr, mas eu sabia mais ou menos o tempo que eu ia correr, e eu já estava assim, você vai trabalhando, e eu gosto, né? Meus irmãos aqui, os pastores Felipe, André e Jéssica, a gente tem muito contato. Eu não gosto de ir para brincar, né? Vou lá, não, eu vou correr no meu limite ali. E eu sabia, olhar para o relógio, já tinha 40 minutos de prova, eu pensando, tem mais 3 horas para terminar.
e você administrar 3 horas num ritmo, mas uma coisa eu sempre me apegava: isso tem um fim, isso vai acabar, isso tem um fim. E aquilo me mantinha de pé. E eu pensava: eu estou num momento de desconforto, mas nesse momento de desconforto eu preciso buscar um conforto para concluir esse momento. Eu preciso buscar um conforto para que esse tempo passe, e esse tempo concluído, ele seja eternizado. Então, num processo de desconforto, ele existe um fim, e esse fim te traz marcas, conquistas que serão eternizadas. Assim como o silêncio de Deus, ele tem um fim para você. Ele tem um fim. Porque Jó, quando Deus fala, Deus não vem trazer resposta para Jó. Deus vem com 70 perguntas para Jó. Deus faz 70 perguntas para Jó. E Jó, nessas 70 perguntas, Deus estava trazendo o olhar de Jó para a grandeza de Deus. Onde estava tu, ó Jó, quando tudo isso foi formado? E Deus vai fazendo perguntas, mostrando a soberania de Deus. E aí Jó tira os seus olhos da crise, Jó tira os seus olhos da dor, do que ele tinha perdido, da sua saúde que estava debilitada, e ele traz os seus olhos para a grandeza de Deus, até que Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quando nós tiramos os olhos da crise e olhamos para a grandeza de Deus, a nossa vida passa a ter sentido. Nós temos fôlego para continuar nessa maratona da vida. Porque de vez em quando nós entramos em maratonas da vida, em momentos que falta fôlego, está difícil, o corpo está pesado, a mente está cansada, mas nós precisamos lembrar que o nosso Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. E eu quero te trazer essa mensagem nessa manhã. Tire os seus olhos da crise, porque enquanto seus olhos estiverem na crise e na dor, a sua vida não vai ter sentido. E sinceridade, Jó chegou a desejar a morte. Jó se queixou porque que ele nasceu, porque que ele estava vivo. E eu sei que nos momentos da escuridão da noite, do silêncio, quando você está sozinho, às vezes em alguma madrugada você perde o sono. Quantos aqui já não se questionaram: Deus me leva, porque a dor é tão insuportável, a sua alma presa num cárcere, que você não vê saída, você não vê solução, que você deseja não viver mais. Se você olhar os dados da OMS, quantas pessoas hoje, o número de pessoas que vivem deprimidas, o número de pessoas que buscam a solução em tirar a sua própria vida, só aumenta. Só aumenta. Nós vivemos em tempos onde os olhos tendem a ficar fixos na crise, na dor, e assim foi com Jó. Isso não é novidade para Deus, mas Deus não trouxe solução prática para Jó. Deus fez perguntas para Jó, e tem momentos que Deus vai te trazer a resposta te fazendo perguntas. E o interessante é que quando nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, antes deles serem levados para a fornalha, eles são desafiados, são impelidos a negarem a Deus. Mas qual que foi a postura deles?
Lá em Daniel 3, versículo 17 e 18, diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. A Ele, e Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que forte. Eis que nós servimos a um Deus que pode nos livrar da fornalha. Mas se Ele não nos livrar, que Ele pode não querer livrar, que Ele pode querer nos levar para a eternidade, para perto dEle. Se Ele não quiser nos livrar, não tem plano B. Nós não vamos adorar outro Deus. E eu vou te falar uma coisa: tem momentos que Deus te livra da fornalha, mas vai ter outros momentos da sua vida que Deus vai te livrar na fornalha. É lá no meio do fogo, é lá no meio onde o inimigo vai estar aumentando a intensidade daquela fornalha 7 vezes mais. E você pode estar pensando: como é possível suportar isso? Essa dor só aumenta, esse desespero, é um negócio que não fecha, é aquilo que está na porta para acontecer, mas não acontece, a porta não abre, o tempo está acabando. É a crise conjugal, é a crise na vida dos seus filhos, é um momento de luta, de doença, de algum desafio dentro da tua família, da tua casa. E eu quero te dizer, isso tem um fim. Revista-se, fortaleça o seu homem interior, revista-se desse poder de Deus, e fortaleça a sua mentalidade para entender que o silêncio de Deus, ele tem um fim. E declare que o teu Redentor vive, e declare que Ele pode te livrar da fornalha. E se não te livrar da fornalha, Ele pode te livrar na fornalha. E se Ele não quiser te livrar, eu não vou adorar outro Deus. Sabe qual é o problema? Quando nós adoramos e servimos a Deus só pelo que Ele faz, o dia que Ele não fizer, você troca de Deus. Assim foi com o povo lá no Monte Sinai. Enquanto Deus estava fazendo, estava tudo bem. Moisés subiu no Monte Sinai, Deus ficou em silêncio com o povo, não tinha quem falar. Eles buscaram outro Deus. Se você serve a Deus porque você tem um bom salário, se outro Deus te der um salário maior, você troca de Deus. Nós não podemos adorar a Deus pelo que Ele faz. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Nós temos que adorar a Deus porque Ele é um Redentor que vive. Nós temos que adorar a Deus porque se Ele quiser me livrar da fornalha, Ele me livra. Se Ele não quiser, eis-me aqui, Deus, na fornalha. Esse é um nível de amor e de entrega que Deus quer do teu coração. Deus, se for para viver 100 anos, e eu gostaria de viver com muita saúde, eis-me aqui, mas se não for para me levar amanhã, eis-me aqui também. Porque muitas vezes nós ouvimos um evangelho pregado, que prega mais do que Deus faz, do que Ele é. O evangelho que precisa ser gritado, é o evangelho da eternidade, é da vida eterna, de uma comunhão eterna com Deus. E o restante é consequência dessa comunhão. Porque se não tem a bênção, e a gente vai olhar, não tem bênção, os olhos estão na crise, os olhos estão na dor, a tua vida passa a não ter sentido. E viver uma vida sem sentido é uma vida pesada, é viver no curto prazo, é só viver biologicamente, esperando o fim biológico do seu corpo. Mas quando nós vivemos uma vida com os olhos na grandeza de Deus, de quem Deus é, tudo muda. E de tempos em tempos, Deus nos leva para o deserto. O próprio Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, está lá em Mateus 4. Agora em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2, diz assim:
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu. Vamos dar salve de palmas. É muito duro você pensar, mas Deus quer me humilhar? Não é que Deus quer te humilhar. Deus quer arrancar uma lepra do coração do homem, que se chama orgulho. E uma forma dele arrancar essa lepra do coração do homem, que se chama orgulho, é levando para o deserto. Se eu fosse enumerar os maiores inimigos do ser humano, o orgulho estaria entre o top 3. Porque do orgulho existem muitas outras ramificações. Existe orgulho até na humildade, tá, gente? Pessoas que se revelam muito humildes. É uma forma de orgulho. Existem várias facetas do orgulho. Muitas vezes a gente associa só a arrogância, né? A pessoa altiva. Não, existem muitas formas de orgulho. Mas Deus nos leva para o deserto, sabe por quê? Porque Deus quer secar toda fonte que não é Jesus na tua vida. Toda fonte que não é Jesus na tua vida, Deus te leva para um deserto, para te humilhar, para te provar e revelar o que há no teu coração. Você passa a ver o que tem no teu coração naquele momento que você está no deserto, que muitas vezes você nem enxerga, e você está se achando, porque é assim a vida, né, gente? A gente vence, a gente sobe um degrau, e a gente acha, nossa, eu cheguei aqui no topo da vida. Só que Deus tem ainda muitos outros níveis para nos levar. E uma forma dele te levar, que você está limitado naquele nível, é ele te levar para um deserto, para você aprender a adorar a Deus pelo que Ele é, para secar as fontes que não são Jesus na tua vida, e para gerar fome no teu interior pela presença dEle. Porque tem momentos que você está tão satisfeito, que você se esquece de se alimentar daquilo que é eterno. A sua alma está tão farta de tanta coisa que é despejada na sua mente, no seu coração. Eu queria te fazer um desafio, depois você olha no teu celular, quanto tempo você fica no Instagram? Tudo bem você olhar o Instagram para você estar informado, para você interagir, se relacionar, mas tudo na vida tem um limite. E tem pessoas que falam que não oram, não leem a Bíblia, porque não tem tempo. Deixa o teu celular te confrontar no dia de hoje. Chega sozinho, não precisa mostrar para o seu cônjuge não. Aí depois você compartilha, só para você passar vergonha junto. Quanto tempo você fica distraído nos feeds da vida ali passando? E o seu relacionamento com Deus se tornou assim, um feed que você passa. Momentos rápidos, rasos. E Deus te chama para uma comunhão íntima, profunda e poderosa. Deus te leva para o deserto muitas vezes, para que você volte a ter fome. Para que você possa olhar e voltar os seus olhos para a grandeza de quem Deus é, e você voltar a declarar que o teu Redentor vive, e por fim Ele se levantará. Porque senão passamos a viver um evangelho sem cruz. Porque passamos muitas vezes a falar de um Jesus, de um evangelho sem cruz, para atrair as pessoas para esse evangelho. Só que o evangelho sem cruz não é o evangelho verdadeiro. O evangelho sem cruz é o evangelho de comodismo. E Jesus te chamou para uma vida sobrenatural, para uma vida maravilhosa, com lutas, com dores.
mas com os olhos sempre fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E Jó tem uma virada na sua vida. Jó tem um momento que ele tem uma virada na sua vida. Quando Jó passa a orar pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. Quantos aqui são professores? Conheço muito, um dos melhores professores aqui, o pastor Felipe André. Eu tenho um amigo lá em Brasília que ele fala, ele tem uma didática, uma metodologia, e você vê ele explicando, você entende, né? Tem uma didática maravilhosa. Nós temos que honrar muito os professores. E como é que um professor faz? O que um professor faz? Um professor, ele, nos dias de aula, ele ensina, interage, fala, ensina, interage, fala, ensina, interage, fala, para capacitar o seu aluno, é ou não é? Mas no dia da prova o professor fala? Não. No dia da prova o professor fica em silêncio. Para ver o quanto esse aluno absorveu. E existem esses momentos que Deus ficará em silêncio. E que Deus vai estar trabalhando no seu coração. E nesses momentos, foi num desses momentos que Jó vai para a presença de Deus. Jó ora pelos seus amigos. Jó tem a sua sorte mudada. Jó começa a ser restituído em dobro de tudo que ele perdeu. Jó tem os seus bens restituídos em dobro. Jó já tinha 10 filhos que tinham morrido. E a Bíblia não menciona outra mulher. Então, suponhamos que com a mesma mulher, ele tem mais outros 10 filhos. Jó passou a ter 20 filhos na sua história. Jó é restituído na sua saúde. E aí chega um momento, que é o momento que você vai declarar, que esse versículo vai ser o seu versículo. E foi o versículo que eu levei para a minha maratona de domingo passado, igreja. Jó 42:2, que é a distância da maratona. Eu batizei esse versículo. É o versículo do maratonista. Porque a vida é recheada de maratonas, igreja. Você às vezes está passando por um momento da maratona no seu casamento, seu momento profissional, e você vai declarar 42:2, Jó: bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes fazer, e nenhum dos seus planos podem ser. Vai chegar o tempo que você vai olhar para trás e você vai ver que toda aquela dor, todos aqueles questionamentos, tudo aquilo que você estava vivendo fazia parte de um processo. Como diz o Steve Jobs, depois que tudo passa é fácil ligar os pontos. E tem momento que você não consegue ligar os pontos, você não entende os caminhos que Deus está te conduzindo. E o nosso papel não é se prender no caminho, mas é se prender na promessa. O nosso papel é se apegar na palavra, de que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus, se o Senhor quiser me livrar, o Senhor pode me livrar. Mas se não me livrar, eu não vou adorar outro Deus. Se Deus fizer, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. E essa dor, essa luta, tudo tem um fim. A minha pergunta para você é: como você chegará nesse fim? Quem será você? E eu ouvi uma historinha que simboliza muito, porque perguntaram para um senhor: você conhece o mar? E esse senhor respondeu: sim, eu estive pela praia primeira vez na semana passada, e quando eu pisei naquela água, eu toquei no mar, provei daquela água salgada. Eu conheço o mar. E ao lado desse homem havia um marinheiro, onde
havia enfrentado mais de 40 anos de mar revoltos na sua profissão, ventos, desafios, tempestades, e fizeram essa mesma pergunta para ele: você conhece o mar? A sua resposta foi a mesma, mas o nível de profundidade diferente de quem conhece o mar. E a minha pergunta para você é: você conhece a Deus? Pessoas que se permitem passar por tempestades, por mar revoltos, e continuar com seus olhos olhando a grandeza de Deus, podem dizer que conhecem muito mais profundamente a Deus do que uma pessoa que teve uma única experiência com Deus. E tudo depende do quão profundo você quer mergulhar nesse Deus. Nós não podemos prometer que a vida será fácil. E eu gosto muito do Salmos 23, porque ele é um salmo muito bonito e que colamos muitas vezes na geladeira de casa. Nós temos partes desses salmos colado num carro, um adesivo. Nós declaramos ele com constância. E esse Salmos 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas, mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí tudo é muito bom, mas ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Aqui ele não diz: eu não temerei mal algum, porque eu sou um homem santo, reto e íntegro, que temo a Deus e me desvio do mal. Aqui não diz que eu não temerei mal algum, porque eu sou um homem de Deus, que jejuo tanto, que eu sou tão espiritual. Até porque quem exala muita espiritualidade esconde também muita carnalidade. Nós não precisamos ficar exaltando essa espiritualidade, porque isso fala pela sua própria vida, e você exala esse bom perfume de Cristo. Aqui ele não diz que temerá mal algum, porque ele é muito competente, porque ele é muito bom no que faz. Davi não fala isso. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque o meu Redentor vive. Porque se o Senhor quiser me livrar, o Senhor vai me livrar. Davi, o que ele mais temia era perder a presença de Deus. Diferente de Saul, que estava mais preocupado com a sua reputação. Saul era preocupado com o que os outros iriam falar. Ele queria Samuel do seu lado, para que ninguém pensasse nada de ruim dele. Mas Davi, quando tropeça, ele vai para a presença de Deus. Davi não pede para não retirar o trono, Davi não pede para não retirar a coroa, Davi não pede para não perder, Davi só pede: não retires de mim a tua presença. Porque os olhos de Davi sempre estavam voltados para a grandeza de Deus. E Davi era preocupado em honrar essa grandeza de Deus. Por isso que aqui nos Salmos ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Só um homem que conhece profundamente a Deus pode ter essa tamanha convicção. E os momentos de dor, de deserto, revela quem nós somos, nos mostra quem Deus é, e nos ensina e nos desperta para Ele. Que Deus tem algo para fazer,